nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, quanta animação, né? Primeiro boas-vindas da Malu, depois o bom dia aí da Isabela com o ukulele. Ukulele? O que é o ukulele? O ukulele é um violãozinho pequenininho, parece um cavaquinho, parece até com esse aqui que tá aqui atrás de mim, tá vendo? Pequenininho, a Isabela tem um e ela cantou um bom dia super legal com esse instrumento dela, que um dia ela vai mostrar. Como tava aqui baixinho, não dava para vocês verem, né? Mas um dia ela vai mostrar esse instrumento para vocês, que é bem legal. E aí a gente tá no dia 21 de março, cheio de visitantes, eu tenho certeza, e a gente fica muito contente. Esse culto é um culto prestado a Deus, é um culto onde você veio para participar, não veio para assistir, não é um show, não é uma programação, não é um espetáculo, é um culto prestado ao nosso Deus. E a gente tem aí um QR Code na tela que deixa com que você fique com esse boletim aqui, olha, acessível na sua mão, ou então aí no seu celular, para você acompanhar, tá, o culto, a liturgia do culto, tá? Que tá aqui na segunda página. E agora a gente vai acompanhar a liturgia do culto cantando. Antes eu quero saber o seguinte, vocês vieram, já estão com a Bíblia aí preparados, né? A palavra de Deus. Agora a gente vai cantar saudando todos os nossos visitantes, tá? E o Pedro e a Letícia vão cantar, visitante, seja bem-vindo, todo mundo cantando com maior animação para a gente receber tanto os nossos alunos, os nossos queridos da Igreja Presbiteriana de Botafogo, que eu estou assim com muita saudade, como também todos os visitantes que vieram hoje ao nosso culto. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Sua presença é um prazer, visitante, tá? Seja muito bem-vindo ao culto que a gente presta aqui todo domingo. E agora a gente vai orar, vai fazer a oração de louvor. E a oração de louvor é aquela que inicia o culto a Deus, onde a gente diz a Deus como Ele é maravilhoso. A gente vai fazer assim com as mãos, mostrando devoção ao nosso Deus. Vamos abaixar a cabeça, todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados e muita concentração. Quem vai nos conduzir a Deus em oração é a Bia, a Beatriz. Então pode orar, Bia. Vamos orar, a gente vai acompanhar a sua oração. Querido Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigada porque estamos todos bem, podendo nos falar mesmo à distância. E obrigada porque as vacinas já saíram, Senhor. Espero que todo mundo consiga ser vacinado e que logo, logo a gente vai estar junto. Em nome de Jesus, amém. Amém, Bia. Amém. E agora a gente vai pegar a nossa Bíblia, tá? A palavra de Deus. A gente vai abrir no livro de Salmos, que é mais ou menos no meio da Bíblia, como eu sempre falo para vocês. E o salmo que a gente vai ler, que a gente está lendo agora no mês de março, é o Salmo 145, que foi escolhido pela família do Pedro. E o Salmo 145 a gente vai ler do 1 ao 5. Lembra que eu falei para vocês que esse salmo tem umas palavras muito difíceis, mas não desanima não. Vamos ler, vamos tentar entender, porque fala que grande é o Senhor e Ele é digno de ser louvado, tá bom? E lembra que eu falei para vocês que eu marquei a minha Bíblia com lápis azul? Então, tá o lápis azul aqui. Eu vou fazer agora um coraçãozinho nesse Salmo 145. Então, vamos lá, vamos ler com a Esther. Esther, vamos ler. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável.
Uma geração louvará, outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Salmos 145. Esse salmo foi escrito por um poeta e ele fala assim: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Esther, salmo difícil de ler, parabéns, você leu super bem. Muito obrigada pela leitura. E agora a gente vai tentar memorizar o versículo do mês de março. E o versículo do mês de março, ele está também no livro de Salmos. Só que é o Salmo que é o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, ele tem 170 e alguns versículos. Mas a gente vai falar o Salmo 119 e 105, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem vai ajudar a gente a memorizar desse domingo? Vamos lá, vamos tentar memorizar. Vai ser a Laura, a Betina e o Pedro Henrique. Então eles vão falar o Salmo 119 e 105, a gente vai repetir para a gente memorizar. E depois a gente vai recordar do Salmos 35b, que a gente ainda há poucos meses a gente decorou esse salmo, o Salmo 35b. Quem vai lembrar a gente que salmo é esse? Vai ser o Paulo e a Helena. Então vamos lá, gente, nessa ordem. Como é que eu falei? Quem era o primeiro? A Laura, a Betina, o Pedro Henrique, depois o Paulo e a Helena. Vamos lá? Agora vamos fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje eu vou falar o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Tchau. Salmos 35b. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35 B. E aí, vocês lembraram daquele finalzinho do versículo de Salmos 30? Que é o segundo pedaço, é o B. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, lembraram? Ótimo. E aí também decoraram lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que está em Salmos 119, 105. Muito bem, parabéns. Bom, então agora, gente, a gente vai orar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque Deus é bom sempre. E a gente vai agradecer a Deus também pela vida dos aniversariantes do mês de março. E se você é um visitante e aniversaria no mês de março, você também vai fazer a oração agora de agradecimento, agradecendo a Deus pela sua vida. E aqui na igreja de Botafogo, quem fez aniversário agora, dia 3 de março, no início do mês, foi a tia Ana Luísa. Depois do dia 7 foi o Daniel, lembra? O Daniel fez 7 anos. A Betina fez 9 anos no dia 19, isso. E agora essa semana, hoje é dia 21, foi essa semana, dia 19, que legal, Betina. O Gabriel vai fazer amanhã, parabéns, Gabriel Regis, parabéns, vai fazer 12 anos. E a tia Ana Carolina vai fazer na terça-feira, dia 23, parabéns, tia Ana. Então vamos fazer a oração agora, a gente vai fazer a oração de agradecimento e súplica com a dupla
Davi e Joãozinho bem em casa. Vamos fazer oração fechando bem os olhos, botando as mãos assim e escutar o que o Davi tem a falar. E o João vai fazer a oração do lado dele. Vamos lá? Fala aí, amigos. Vamos fazer mais uma oração de gratidão para a nossa igreja. Dá oi, João. Vamos fechar os olhos e orar. Deus, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela nossa família, muito obrigado, pois o Senhor nos dá sempre um pão de cada dia. Abençoe aquelas pessoas que já se curaram das doenças, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém, Davi. Amém, João. Vocês acabaram de ver a oração do Davi. O Davi falou com Deus, não foi? E Deus reconheceu Davi. Uma oração sincera, uma oração de coração. A oração do Davi e do João foi ouvida por Deus, certamente. Porque Deus reconheceu na oração do Davi e do João a sinceridade da oração. A nossa mensagem de hoje vai falar exatamente disso, que Deus nos reconhece. Deus sabe quem é filho dele e que age sinceramente com ele, e quem às vezes parece uma pessoa muito certinha, muito isso, mas que na verdade não é não. A gente vai ver exatamente isso. A gente vai ver que muitas vezes a gente tem um objeto e outra pessoa tem um objeto igualzinho, mas você que é dono do seu objeto, você reconhece: isso aqui é meu. E isso aqui não é meu. Da mesma forma, Deus reconhece quem é filho dele. Ele reconhece. Então vamos lá, vamos ver que confusão é essa, que história é essa que eu vou contar para vocês. Vamos lá? A mensagem de hoje tem o seguinte título: As duas bolas oficiais. Para quem é menino, é muito fácil entender essa história de bola oficial, porque a bola oficial é uma réplica de uma bola, assim, de um campeonato importante e tal, uma Copa do Mundo. E aí é legal você ter uma réplica, né, de uma bola oficial para você jogar. E eu vou contar uma história da minha cabeça que tem muito a ver com essa história de bola oficial. Então a primeira coisa que vocês vão ver é uma história da minha cabeça inventada, não é uma história verdadeira, sobre bola oficial. Agora, o que isso tem a ver com uma história da Bíblia, a gente vai ver depois. Porque depois eu vou contar uma história verdadeira da Bíblia. E essa história verdadeira da Bíblia está nos Evangelhos e foi contada nada mais, nada menos que pelo próprio Jesus. Jesus gostava de contar histórias com situações que tinham a ver com aquele povo que morava naquela época. Por exemplo, ele contava histórias sobre ovelhas, sobre árvores, sobre frutos, colheita, que eram coisas que tinham a ver com aquele povo daquela época. Mas será que Jesus alguma vez contou alguma história sobre campo de futebol? Não, na Bíblia não tem nenhuma história que Jesus tenha contado sobre campo de futebol. Por quê? Porque naquela época, campo de futebol não era uma coisa próxima das pessoas daquela época. Mas hoje eu vou contar uma história inventada da minha cabeça que tem a ver com um jogo de futebol na pracinha. Porque sempre que tinha jogo de futebol na pracinha, o Jorginho levava a bola dele. A bola do Jorginho era uma bola disputadíssima, porque era uma bola oficial. Todo mundo queria jogar com ela. E ele prestava, ele não ligava não, fazia o time e tal. Mas acontece que o Léo também tinha uma bola igualzinha, uma bola oficial. E aí era mais legal ainda, porque eles emprestavam a bola, podia formar 4 times, mais crianças podiam jogar e tal. E quando o jogo acabava e que as duas bolas ficavam lá no cantinho do campinho, vocês percebiam que não tinha diferença nenhuma, né? As duas bolas serviam para jogar, as partidas, as duas eram oficiais, todas as crianças olhavam para as bolas e as bolas eram iguais. Mas o Jorginho e o Léo não achavam. O Jorginho e o Léo sabiam reconhecer o que era de cada um deles. O Jorginho pegava a bola dele e levava para casa. E o Léo pegava a bola dele e levava para casa. Essa história que eu contei, inventada da minha cabeça, sobre duas bolas iguaizinhas, mas que os donos sabiam reconhecer a sua bola, vai nos ajudar a compreender
a história que Jesus contou na Bíblia. Jesus contou na Bíblia uma história chamada a parábola do fariseu e o publicano. E ela está escrita lá em Lucas 18, de 9 até 14. E Jesus contou essa história porque algumas pessoas confiavam em si mesmas, né? Porque achavam que elas se consideravam justas e desprezavam outros. Então ele contou essa parábola para ele mostrar que ele sabia reconhecer direitinho quem era justo e quem não era justo. Não eram as pessoas que eu reconhecia, o próprio Jesus reconhecia. Deus reconhece seus filhos. E Jesus estava no templo, e lá no templo tinham os fariseus. Os fariseus eram homens que conheciam a Bíblia e conheciam a lei. E eles, por acharem que conheciam tudo, conheciam a lei, às vezes eles desprezavam as outras pessoas. Diziam, esse aí é pecador, aquele não é pecador. Eles sabiam dizer direitinho quem era pecador e quem não era. Meu Deus, mas eles não eram o próprio Deus. Eles não podiam fazer isso. E aí Jesus resolveu falar com eles e com todos e contar uma história. Os fariseus estavam sempre prontos para discutir com Jesus e mostrar algumas coisas assim, dizendo que Jesus estava errado. Mas Jesus contou para eles uma história muito interessante. Ele disse o seguinte, ele começou contando que 2 homens foram ao templo para orar. Era muito comum todo mundo ir ao templo para orar. Então, como todos iam ao templo para orar, 2 homens foram ao templo para orar. Então, para quem olha, todo mundo foi ao templo com a mesma intenção, fazer oração, conversar com Deus. Mas Jesus contou que ele ia falar sobre 2 homens, e 2 homens muito parecidos com aqueles que estavam ali. Vamos imaginar que fosse esse fariseu e esse publicano. Então Jesus contou a história sobre um fariseu e um publicano. Não era nem esse, nem esse. Mas vamos imaginar que essa história de Jesus fosse especificamente para uma pessoa e para outra. Bom, ele contou que o fariseu foi orar no templo e o publicano também foi orar no templo. O fariseu se colocou em pé e, na verdade, ele não estava falando com Deus, não. Estava dando a impressão que ele estava falando para ele mesmo. Aqui na Bíblia está escrito assim, que o fariseu colocou-se de pé e orava de si para si mesmo. Então ele estava fazendo uma oração para ele mesmo, olha só. E dizendo assim, ai Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não faço nada de errado. Não faço nada errado. E aí ele começou a falar assim, eu não sou nem igual esse publicano aí. Esse publicano, olha só o que eu faço. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele estava fazendo uma porção de elogio para ele mesmo, né? E ainda estava dizendo que ele não era igual aos outros não, que ele era muito bom. Ele era o bom. Eu sou o ótimo. Ele se achava, gente, se achava. Enquanto isso, o outro homem que entrou para orar, que era o publicano, ele falava assim, olha, estava bem longe, ele ficou bem longe, e ele não queria nem levantar os olhos para os céus, de tanta vergonha que ele estava nos próprios erros. E ele começou a conversar com Deus e dizer assim, meu Deus, me desculpe por todos os meus pecados, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu peco, eu faço coisas erradas. E ele estava falando baixinho, ele não estava nem chamando a atenção de ninguém, porque ele estava falando com o próprio Deus. E aí, Jesus contou essa história do fariseu falando a oração dessa maneira, dizendo que ele era um homem bom, que ele era um homem justo, que tal e tal, que ele não era nem igual a esse publicano. E o publicano dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. E Jesus contou essa história e ele falou o seguinte, olha, todo aquele que se exalta, ou seja, que fala que é o bom, vai ser humilhado.
mas aquele que se humilha será exaltado. É muito bom que a gente seja humilde, que a gente não seja como aquele fariseu que ficou dizendo que ele era o bom, que ele era o bom, que ele era o bom. E aí Jesus perguntou, quem é que saiu da igreja depois da oração bem, com o coração leve? Será que foi o fariseu que estava se achando bom e dizendo para Deus que ele era bom? Ou será que foi o publicano, humilde, contrito, que fez uma oração sincera a Deus e que Deus reconheceu que ele era justo? Os dois homens eram iguais aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Deus sabia direitinho quem era o justo e quem era o que não era justo. A mesma coisa a história da bola que a gente viu lá na minha história, lembra? Que o Léo e o Jorginho sabiam direitinho qual a bola era sua. O nosso Deus sabe direitinho quem é o justo, quem é dele. E na Bíblia mesmo diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor olha, sonda os corações. Um olhar que se acha altivo e um coração orgulhoso são pecado. Então, aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, todo homem é justo, mas Deus sabe direitinho quem é justo e quem não é. Ele sabe fazer a diferença. Vocês gostaram da história? Entenderam direitinho? Quer dizer, eram duas bolas iguais, mas o dono da bola sabia qual era a sua. Aí, Jesus contou uma parábola na Bíblia que fala exatamente que Deus reconhece aqueles que são dele. Deus reconhece as orações sinceras. Isso é muito bom, não é? Ok, então agora a gente vai cantar de novo. E a gente vai cantar com a Isabela e a Inês, tá? E elas vão cantar que sabem que Jesus é o Salvador delas. Sei que Jesus é meu Salvador, porque a Bíblia diz: Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva. Jesus é meu Salvador. Vamos ouvir essa música muito legal, vamos aprender e vamos cantar junto com a Inês e com a Isabela. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva. Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva. Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva. Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva. Jesus é meu Salvador. Essa música é muito legal, né? É muito legal, é rapidinha. Sei que Jesus é meu Salvador. Muito legal. E é bom porque a gente decora rapidinho. Eu não sei se vocês já decoraram, eu já decorei, tá? Agora a gente vai terminando o nosso culto agradecendo a todos os que conosco participaram desse culto. E a gente vai fazer assim com as mãos, vai fechar os nossos olhos e vai fazer a oração do Pai Nosso. E quem vai conduzir vai ser a Maria. Aí, Maria, vamos fazer a oração do Pai Nosso, tá? E depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid Caldas, que é o pastor da nossa igreja. Então vamos lá fazer a oração do Pai Nosso com a Maria e receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid. Eu desejo assim uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de muitas bênçãos para todo mundo, tá certo? E logo, logo a gente vai se ver. Cuidado, hein, gente? Continua usando máscara, álcool em gel. E vamos andar para frente, vamos lá? Um beijo grande para todo mundo. Vamos começar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está
estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder, o teu reino, o poder e a glória para sempre. Termina mais um culto, hein, crianças? Que Deus te dê uma semana alegre, abençoada, que você possa ter em casa muita alegria, viu? E agora eu quero abençoar vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.